irmãos, queridas irmãs, nós hoje celebramos toda a nossa família religiosa, tanto dos padres barnabitas como das irmãs angélicas e os leigos de São Paulo, celebra com muita alegria e com muita gratidão esse dia, que é um jubileu de 125 anos que a Igreja reconheceu Santo Antônio Maria Zaccaria como santo e foi elevado às honras e às glórias dos altares e indicado para nós como modelo de vida a ser seguido e a ser observado. O dia de Santo Antônio Maria Zaccaria, todos nós sabemos que é no dia 5 de julho, onde celebramos, mas hoje celebra a sua canonização. Santo Antônio Maria Zacarias, jovem de uma família considerada rica e comerciante da cidade de Cremona, na Itália. Logo após o seu nascimento, passado poucos tempo, o seu pai morreu e ele foi criado pela sua mãe, pelas suas tias. Antônio Maria, desde criança, ele tinha um grande amor, sobretudo pela Virgem Maria e pelas coisas de Deus. Quando ele ficou jovem, ele decidiu estudar, fazer medicina, e ele foi para a cidade de Pávia. Lá ele estudou medicina e filosofia. Na universidade, Antônio Maria, ele não era como os outros jovens, pois na universidade se entregava às farras, às bebidas, aos prazeres, e ele ali se dedicava simplesmente ao estudo, à oração, à penitência e à caridade. Antônio Maria, depois de formado, ele volta para a cidade de Cremona. Chegando lá, ele escolhe um diretor espiritual, o Frei Batista de Crema, para ser o seu orientador espiritual. E quando ele fazia as suas direções espirituais, ele começa também pequenos grupos de estudo, pois Antônio Maria era completamente apaixonado pelos escritos de São Paulo. E nas cartas paulinas, ele pautava a sua vida, a sua conduta. Então ele tinha pequenos grupos com casais, com crianças, chamado grupos amigos da divina sabedoria. Nesse percurso, ele começa a ter o desejo de ser padre. Mas ao mesmo tempo, querendo ser padre, Antônio Maria não se achava digno de ser ordenado. Mas depois, com a orientação do seu diretor espiritual, ele é ordenado padre. E ali ele reúne junto de si algumas pessoas que tinham o mesmo ideal de vida, buscar a reforma espiritual, buscar o fervor cristão. Antônio Maria é quase contemporâneo de Lutério. Então Lutério estava de um lado lutando, querendo a renovação da igreja, a mudança dos costumes, mas Antônio Maria pregava e ensinava dizendo que a reforma ela tinha que começar no interior do homem e não nas coisas internas. Então Antônio Maria reúne um pequeno grupo de homens que desejava seguir aquele mesmo ideal, um grupo de mulheres que também desejava seguir o mesmo ideal de vida e um grupo de famílias, casais. Então ali ele funda
a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo, que é o nosso nome oficial, e a Congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo e os leigos de São Paulo. Então eles começam a viver juntos com o ideal de vida, baseado nos escritos paulinos e motivados pelo fervor, pela renovação da vida espiritual, a qual nós, barnabitas, angélicas, leigos de São Paulo, aqueles que convivem conosco, que conhecem a nossa espiritualidade, são chamados também a vivenciar todos os dias a reforma, não exterior, mas interior do ser, da onde brota, esse compromisso com Deus e com a Igreja. Antônio Maria, homem simples nas suas palavras, deixou poucos escritos, mas aquilo que deixou serve de orientação para a nossa vida até hoje. Infelizmente, pouco conhecido, até mesmo na onde os barnabitas trabalham já há tanto tempo, como aqui na Diocese de Bragança, quase 100 anos, mas não é tão conhecido, porque muitas vezes nós buscamos os santos, aqueles que fazem milagres, aqueles que fazem isso, que fazem aquilo, mas não gostamos muito dos santos que nos ensina com a vida o seguimento a Jesus. Antônio Maria era um grande apaixonado por Jesus na Eucaristia. Então ele dedicou a sua vida sacerdotal ao culto eucarístico. Começou a prática da adoração ao Santíssimo, 40 horas de adoração ao Santíssimo, lutou para que o Santíssimo saísse das sacristias e fosse colocado nos altares. Então, Antônio Maria, apóstolo da Eucaristia, nos ensina o grande amor pela Eucaristia. Antônio Maria também tinha uma admiração, e ele passava horas e horas contemplando o Cristo crucificado, pois todas as vezes que contemplava o Cristo crucificado, ele contemplava o amor de Deus por nós. Antônio Maria dedicou a sua vida à oração e nos ensinou também a rezar, dizendo que a oração deve ser um diálogo de amor e de amizade com Cristo. E que quando nós nos colocamos nesse diálogo, o Cristo nos dá todas as respostas que precisamos. Antônio Maria também nos indicou a contemplação, a meditação, o silêncio diante do Santíssimo, pois ali Deus fala aos nossos corações. Então, Antônio Maria, depois de uma vida curta, morreu com 37 anos. Após a sua morte, em fama de santidade, começa então a sua veneração, a devoção a Antônio Maria. Mas a Igreja, ela é sempre prudente e ela leva muito tempo, estuda muito a vida de alguém para declarar como santo. Então, o seu processo de canonização foi um processo muito longo, mais de 300 anos, o seu processo, até a Igreja confirmar e ver em Antônio Maria a santidade de Deus que manifestou nele. Antônio Maria, jovem, que dedicou a sua vida a Deus, ao serviço a Deus
e o serviço ao próximo, colocando seu coração em Deus, pois aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E o tesouro de Antônio Maria era Jesus na Eucaristia, o Cristo crucificado, o qual nós também somos chamados a seguir e a buscar diariamente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando esse dia tão importante na nossa família religiosa, os 125 anos de canonização de Santo Antônio Maria Zaccaria, somos convidados a conhecermos mais este santo, a buscar a sua espiritualidade, termos o mesmo amor a Jesus na Eucaristia e o Cristo crucificado. Jesus na Eucaristia ele chamava de Cristo crucificado vivo, aquele que nos dará toda a resposta. Celebrarmos esse dia, somos também chamados a buscarmos a renovação do fervor cristão, sobretudo nos nossos últimos tempos, onde a vida cristã, a fé, parece ter perdido o sentido, ficado, deixado de lado. Antônio Maria, mais uma vez, nos convida a este fervor da fé, este compromisso. O fervor, a renovação do fervor cristão não é simplesmente um entusiasmo, mas um desejo constante de fazer a vontade de Deus e deixar ser conduzidos por Deus. Por isso, queridos irmãos, hoje também peçamos a Santo Antônio Maria Zaccaria que ele possa interceder por todos os padres barnabitas que estão espalhados por diversas partes do mundo, pregando a palavra de Cristo a exemplo de São Paulo. Peçamos também a Santo Antônio Maria Zaccaria pelas irmãs angélicas, que também estão em diversas partes, enfrentando os perigos e os desafios da missão para evangelizar, levar o nome de Cristo. E peçamos também a intercessão de Santo Antônio Maria por todos aqueles que bebem das fontes zacarianas, né? Tem tantas congregações que nasceram de inspirações de padres barnabitas, né? Do convívio com os barnabitas, para que possam ser fiéis sempre a Jesus e à proposta do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja